Aqui fala o professor Wagner Gaspar e você está no curso de Programação com a Linguagem C, no canal Programe Seu Futuro. Seja muito bem-vindo à aula 91, onde nós vamos resolver o exercício 20. Este exercício é particularmente interessante porque ele exige aí um pouquinho de atenção. E aí, se você tentou fazer, você deve ter percebido que ele tem aí alguns detalhes que, se você não prestar atenção, torna a resolução do problema um tanto difícil. Isso para não dizer talvez impossível. Mas então vamos lá, vamos desvendar aí quais são os segredos deste exercício. O enunciado diz o seguinte: uma rainha requisitou os serviços de um monge e disse-lhe que pagaria qualquer preço. O monge, necessitando de alimentos, indagou a rainha sobre o pagamento, se este poderia ser feito com grãos de trigo dispostos em um tabuleiro de xadrez, que possui aí 64 casas, de tal forma que o primeiro quadro deveria conter apenas um grão, e os quadros subsequentes o dobro do quadro anterior. Crie um programa para calcular o total de grãos de trigo que o monge recebeu. Este exercício, a lógica dele não é complicada, porém é bom a gente fazer um rascunho para ter certeza que realmente nós compreendemos o que o exercício está pedindo. Então, para que isso fique claro, nós não vamos começar a programar agora. Vamos lá para uma planilha no LibreOffice Calc para a gente ter certeza que compreendemos o que o exercício está pedindo. Eu estou aqui no LibreOffice Calc com uma planilha aberta e eu apenas fiz aqui uma marcação de uma tabela que possui 8 linhas por 8 colunas, representando um tabuleiro de xadrez aí no mundo real. 8 vezes 8, 64. Nós temos então aqui a representação do tabuleiro de xadrez. O exercício diz que o monge requisitou o pagamento da seguinte forma. Na primeira casa do tabuleiro teria 1 grão de trigo, e cada casa subsequente teria o dobro da casa anterior. Então, eu vou preencher essa tabela aqui seguindo essa regra. A primeira casa tem 1 grão de trigo, a segunda casa igual 2 vezes o valor da casa anterior, então nós vamos ter 2 grãos de trigo. Na terceira casa, igual 2 vezes a casa anterior, então nós já teremos 4 grãos de trigo. Como eu já tenho a fórmula nessas duas células, eu vou selecionar e eu vou arrastar aqui para as demais. Então perceba, a primeira casa tem 1 grão de trigo, a segunda casa 2, depois 4, 8, 16, 32, 64, 128. E aí nós vamos calcular até o final dessa tabela. Então esta célula recebe 2 vezes o anterior. Quem é o anterior? A última célula que eu calculei aqui. E aí eu vou então acelerar o vídeo um pouquinho enquanto eu vou preenchendo toda essa tabela até aqui no final. Pronto, finalizamos. E aí perceba que nós temos então a primeira casa começando com 1 e toda casa subsequente é sempre o dobro da casa anterior. Perceba como que esse número cresce rápido, tanto que aqui a notação, a representação dele muda. Aqui ele já é representado em notação científica. Olha no final como esse número está grande e ainda representado em notação científica. Agora, qual que é a resposta do nosso problema? Perceba que esse número aqui ele não é a resposta do nosso problema. Esse número
é a quantidade de grãos de trigo na última casa, ou na casa de número 64 do tabuleiro de xadrez. Qual que é a resposta do nosso problema? A resposta do nosso problema é o somatório de todos esses números, da casa 1 até a casa 64. Então, esse é o resultado do nosso problema. Quantos grãos de trigo a rainha terá que pagar ao monge? É o somatório de todos esses números aqui. O que nós fizemos aqui na tabelinha foi descobrir quantos grãos de trigo nós teremos em cada posição do tabuleiro de xadrez. É exatamente essa ideia que nós temos que reproduzir lá em código C. Perceba que nós sabemos qual é o primeiro valor. A primeira casa tem 1 grão de trigo. A partir daí nós precisamos então fazer o cálculo para as outras casas e ir acumulando esses valores em uma variável, um somatório. Então, entendido o problema, vamos voltar lá para o Code Blocks para a gente de fato programar isso aqui. Eu vou então criar aqui algumas variáveis inteiras. Nós vamos precisar de um para que vai rodar 64 vezes, certo? Então eu vou colocar aqui uma variável i e eu vou precisar de uma variável que eu vou chamar de somatório. Somatório, eu vou inicializar esse somatório com 0 e eu também vou precisar de uma variável para ir fazendo o cálculo, por exemplo, o valor inicial vezes 2, depois o resultado vezes 2 e aí fazendo essa multiplicação. Eu vou chamar essa variável de início. E aí essa variável vai começar com o valor 1, que é o valor da nossa primeira célula ou da primeira casa aí no tabuleiro de xadrez. Eu vou ter que agora o nosso para, a nossa repetição. O i vai de 1 até menor ou igual a 64, com o incremento de 1 em 1. E aí tem alguns detalhes importantes aqui. Perceba o seguinte, a nossa variável início, ela possui 1 porque o 1 é a quantidade de grãos de trigo que eu tenho na primeira posição do meu tabuleiro, certo? Quando eu faço aqui dentro essa conta, início recebe início vezes 2, o resultado disso aqui vai ser 1 vezes 2, 2. 2 grãos de trigo é o que eu tenho na segunda célula, concorda? Vamos voltar lá na nossa tabela. Então perceba que 2 é o que eu tenho na segunda célula. Então, a minha variável somatório, eu não vou inicializá-la com 0, eu vou inicializar com 1. Por que 1? Porque é o valor que eu tenho na minha primeira casa aqui no nosso tabuleiro. Então, somatório já vai ter o valor 1, que é o da primeira casa. Quando eu faço então o início, que começou com 1, 1 vezes 2 dá 2. Eu tenho aqui o resultado para a segunda casa. Então eu vou acumular aqui em somatório, mais igual o valor da nossa variável início. Porém, tem um detalhe extremamente importante aqui. Quando eu coloco o meu para rodando de 1 até menor ou igual a 64, ele vai rodar 64 vezes, que coincide aí com a quantidade de células ou a quantidade de casas que nós temos no tabuleiro de xadrez. Contudo, perceba que o primeiro cálculo aqui que a gente faz, início vezes 2, nós estamos calculando o valor ou a quantidade de grãos de trigo que eu tenho na segunda casa, na segunda célula do meu tabuleiro, certo? E somatório já recebeu 1, porque 1 é a quantidade de grãos de trigo que eu tenho na primeira casa do meu tabuleiro. Então, se eu já tenho uma casa aqui contada na minha variável somatório, eu não preciso aqui fazer a contagem de 64 casas. Eu tenho aqui apenas 63 casas para contar. Se eu deixar o meu para executando 64 vezes, o meu resultado final vai estar errado. Como que eu resolvo isso então? É muito simples. Tem várias formas, tem várias variações. Eu posso fazer ele rodar de 1 até menor que 64, que vai só até 63, ou eu posso fazer o meu i começando em 2. E aí de 2 até 64, ele vai rodar 63 vezes. Lembrando, por que 63 vezes? Porque a primeira casa eu já sei quantos grãos de trigo tem lá, e eu já inicializei a minha variável somatório com essa quantidade de grãos de trigo. Então, se eu já sei a primeira casa, eu só preciso calcular e acumular para as outras
63 casas, ok? Então perceba que nós praticamente resolvemos o exercício aqui. O que falta agora? Eu preciso imprimir na tela o meu resultado final. Printf, e aí eu vou colocar aqui valor, 2 pontos, %d, vou saltar uma linha. Qual o valor que eu quero imprimir? O nosso somatório. Vamos compilar o nosso programa para ver se funciona? E aí talvez você deve estar se retorcendo aí na cadeira falando: mas Wagner, eu fiz algo exatamente desse tipo ou muito parecido e não funcionou. Vamos ver o que acontece? Eu vou compilar o meu programa e olha que legal, -1. Onde será que nós erramos? Eu inicializei as variáveis corretamente, nós temos um para executando 64 vezes. O que será que aconteceu aqui? Esse erro, perceba que esse é um dos piores erros para a gente encontrar a resposta, encontrar a solução. Por quê? O nosso programa, como você percebeu aqui, ele compila, ele roda corretamente, perceba que ele retornou 0, e na verdade eu acabei removendo o return 0 daqui, deixa eu colocar ele aqui novamente. Return 0, mais à frente esse return 0 vai ficar mais claro, ele tem relação com esse int aqui, só que mais à frente vai ficar mais claro por que a gente utiliza ele aqui. Então eu vou compilar novamente o meu programa. Aí perceba que nós temos um return 0. Isso significa que o meu programa foi compilado corretamente, rodou corretamente, não apresentou nenhum erro, porém a resposta está errada. Se partindo do número 1 eu estou fazendo sempre multiplicações por 2, que é um número positivo, e estou sempre somando, como que eu posso ter como resultado um resultado negativo? Então esse é um dos tipos de problema mais difíceis de encontrar a solução. E aí uma coisa que eu te recomendo é, uma das melhores formas de você encontrar o problema em situações desse tipo. Você pode debugar o seu programa, coloca aqui um ponto de depuração e executa o seu programa por aqui, linha a linha. Ah, mas isso é muito demorado. Ok, outra coisa que você pode fazer. Coloca aqui dentro um printf, para você descobrir em que momento a sua variável está mudando para -1. Porque se a gente está somando sempre números positivos, como que ele está chegando em -1? Então, o printf é uma das melhores ferramentas para você resolver problemas no seu código. Sai imprimindo o valor de todas as variáveis que você tem. Isso vai te ajudar a identificar aonde a variável está mudando para um valor incorreto e não deveria. Então vamos colocar aqui um printf. Eu vou imprimir aqui o valor da minha variável i. Então, %d, espaço, vou colocar aqui valor, 2 pontos, %d e vou saltar uma linha. Só que aqui eu não vou imprimir o valor de somatório. Bom, na verdade eu posso até imprimir o somatório. Eu ia imprimir o início, mas pode ser somatório, não vai ter nenhum problema. Então, aqui dentro eu estou imprimindo o índice, o valor da nossa variável i. Em seguida, eu estou imprimindo o valor da nossa variável somatório. E depois eu estou saltando uma linha. Isso aqui, então, vai se repetir 63 vezes. Para depois, eu vou até colocar uma setinha aqui para diferenciar essa última impressão, que ela só será feita quando o nosso para terminar. Eu vou então salvar o meu programa e vou compilar ele novamente. Opa, apareceu aqui um monte de -1 e eu já sei o que aconteceu. Perceba que eu estou imprimindo aqui, eu quero aqui o valor do i. Na verdade, esse número que veio para cá, porque eu não coloquei o i aqui. Então, i, vírgula. Pronto, eu vou rodar o programa novamente. E aí perceba que agora nós temos o i até 64. O nosso valor final aqui na linha 19 continua -1. E aí eu vou aqui voltar. Perceba que agora nós temos uma espécie de histórico. Para o meu i igual a 2, a minha variável somatório valia 3. E isso está correto. Perceba, somatório começou com 1. Quando chegou aqui dentro do para o i valendo 2... início valia 1. 1 vezes 2 dá 2. 1, que já estava no somatório, mais 2, dá 3. Então, ele imprimiu para o i 2, o somatório está valendo 3. O meu i rodou e foi para 3.
O meu início agora era 2. 2 vezes 2, 4. 3 mais 4 dá 7. Então perceba que a nossa soma está correta. 3, 7, 15, 31, 63. Aí perceba o que eu vou fazer. Eu vou trocar essa variável somatório e vou imprimir aqui a variável início. Então eu vou fechar aqui o terminal e no lugar de somatório eu vou colocar a variável início. Por que eu estou fazendo isso? Para mostrar um detalhe. Eu vou compilar o meu programa novamente e aí perceba que agora até alterou para 0. E aí olha só. Nós temos aqui os valores. Então, a variável início começou com 1. 1 vezes 2, 2. É a quantidade de grãos de trigo da segunda casa. 2 vezes 2, 4. É a terceira casa. 4 vezes 2, 8. É a quarta casa. 8 vezes 2, 16. Vamos lá na nossa planilha ver se a gente encontra esses números? Olha que interessante. A primeira casa começou com 1. A segunda casa com 2, a terceira casa com 4, 8, 16, 32, 64, 128. Na próxima linha, 256, 512. Perceba que o nosso cálculo está correto. E aí, a que conclusão nós chegamos olhando isso aqui? Perceba que ele vem até este número. Este número aqui é um número 1.741.824. Perceba que este número, na terceira linha, última coluna, ele está exatamente aqui. E aí, a partir desse número, perceba que o LibreOffice ele já imprime os números em notação científica. Isso aqui já faz a gente matar a charada. Perceba. E aí apareceu um número bem grande com sinal negativo, nós já vimos o que causa isso aqui. Quando eu estou fazendo somas com números positivos e o meu resultado fica negativo, lembra o que aconteceu? Um estouro de memória. Significa que a memória que eu tenho para essa variável é pequena para guardar esse número, ou seja, esse número é muito grande. Tão grande que no final eu tenho uma resposta errada. Vamos voltar então lá no Code Blocks. E aí o que nós temos que fazer? Perceba que o nosso problema, a nossa solução ou o algoritmo que nós pensamos para resolver o problema é esse, ele está pronto. Mas o número que é gerado aqui neste somatório e nesta multiplicação chega em um determinado momento que ele não cabe no espaço separado para essas variáveis. Nós já vimos que um inteiro, nas arquiteturas modernas, normalmente ocupa 4 bytes de memória. O que nós precisamos fazer então para ter a resposta correta? Exatamente, nós precisamos aumentar o tamanho de memória dessas nossas variáveis. Porém, eu preciso de mais memória apenas para a variável início. Como eu estou sempre multiplicando por 2, esse número cresce bastante. E somatório, que vai sempre receber aqui o que já possui, mais a variável início. Então, i pode ser inclusive um short int, se a gente quiser economizar memória. Mas vamos deixar a variável i como inteiro, normal, e vamos então dizer que estas variáveis aqui são long, int. Se você prestou atenção nas aulas teóricas lá do início do curso, você deve se lembrar que nós temos aqui agora 8 bytes de memória para a variável inteira. Será que isso vai resolver? Não se esqueça de um detalhe. Quando nós estamos utilizando long int, nós precisamos alterar o %d para. Eu vou até colocar aqui em cima. Long int, nós precisamos trocar o %d para %LLD ou %LLI. Então, qualquer um dos dois vai funcionar. Para confirmar que qualquer um dos dois vai funcionar, eu estou imprimindo aqui o i. O i é do tipo inteiro. E aqui a variável início, que é do tipo long int. Então, aqui eu vou trocar o d por LLD. E aqui na linha de baixo, na linha 21, eu vou então colocar LLI.
Como eu alterei o programa, eu vou compilar novamente e vamos ver se resolveu. Perceba que ainda não. Quase resolveu. Olha o que nós temos agora. Com long int, com 8 bytes de memória, ou seja, 64 bits, perceba que a soma vai sendo feita corretamente. Eu imprimi aqui a variável início com LLD, e aí ela quase chega até a 64ª casa. Só que perceba que quando ele faz esse número vezes 2, nós já temos como resultado negativo, ou seja, aqui no final, essa multiplicação gerou um resultado que não cabe em 8 bytes de memória. Consequentemente, o nosso resultado continua errado. E aí, o que a gente faz nesse caso? Nós podemos alterar do tipo inteiro para o tipo double. Lembra, o double possui a maior precisão suportada pelos computadores. Se você precisar de uma precisão maior ainda, aí você precisa procurar alguma biblioteca ou criar as suas próprias funções para trabalhar com números muito grandes. Mas double tem uma precisão muito maior que o tipo inteiro, então um double vai ser suficiente aqui para a gente. Vamos então fechar o terminal e aí nós vamos então trocar agora. Nós vamos trocar o tipo inteiro para o tipo double. Só que aí, de novo, lembrando as aulas teóricas, o tipo double ele admite apenas um long. Por padrão, como nós já vimos, o tipo long ele possui 8 bytes de memória. Então, quando eu utilizo o long, ele dobra. Ele vai para 16 bytes de memória. Isso é muita memória para um número. E aí eu vou acrescentar aqui em cima também, quando nós temos um long double, nós trocamos o %lf, que a gente utiliza normalmente, e utilizamos o %L maiúsculo F para imprimir na tela um número desse tipo. Porém, aqui tem uma pegadinha também. Vamos tentar imprimir esses números? Então, eu vou trocar aqui %LF e vou trocar também aqui %LF. Eu vou compilar o meu programa agora e tchanã! Nossa, parece que piorou mais ainda. Agora a gente não tem valor nenhum. Por quê? E aqui agora o problema não está relacionado com a linguagem C, com a lógica do nosso problema, mas sim com o sistema operacional. Se você está utilizando um sistema da Apple, um Mac, ou a grande maioria das distribuições Linux, provavelmente quando você coloca o printf e imprimir num long double com o %lf, provavelmente você deve ter aí os resultados corretos. Contudo, no Windows, o que acontece no Windows? O sistema operacional Windows, por padrão, ele não suporta a impressão de um número tão grande, um número como esse. E aí, o que nós fazemos? Ou, como diria o Chapolin, quem poderá nos defender? Nós precisamos agora recorrer a uma função do compilador que nós estamos utilizando, o compilador GCC. E aí eu vou escrever aqui em cima essa função. __mingw _printf. E aí dentro aqui dos parênteses nós vamos escrever normalmente como nós já estamos acostumados. Então é essa função, Ctrl C, eu vou colocar ela aqui abaixo, Ctrl V, e vou colocar também aqui. E aí, perceba que agora, isso aqui diz para a gente que nós estamos utilizando uma função do núcleo do compilador que nós estamos utilizando, o compilador GCC. Então vai ser ele que vai imprimir para a gente esse número tão grande na tela. E aí eu posso literalmente copiar o que está aqui dentro, Ctrl C, e colar aqui dentro. O ming_printf ele funciona da mesma forma. Eu coloco entre aspas duplas o texto que eu quero imprimir, com as respectivas máscaras. Aqui eu quero imprimir o nosso i,
e aqui eu quero imprimir o valor da nossa variável início. Vou copiar esse aqui, Ctrl C, e vou colocar ele aqui, Ctrl V. Agora sim eu vou compilar. Será que nós vamos ter a resposta correta agora? Opa! Perceba que agora sim nós temos os nossos valores. Olha só, eu comecei com a linha 21. Perceba que a linha 21 eu estou utilizando o printf normal, então ele imprimiu 0. Quando eu estou utilizando a função do núcleo do compilador, nós temos então o valor correto. E aí vai sempre alternando o printf normal e o printf do compilador. Perceba que agora ele chega até a casa de número 64 sem apresentar nenhum problema. E aí no final também a linha 24 permanece com 0. E na linha 25 nós temos agora o valor completo. Olha o tamanho desse número. Então, perceba que a nossa lógica para resolver o problema ela é extremamente simples. Porém, aqui nós esbarramos em algumas limitações, tanto a limitação da linguagem, a quantidade de memória para armazenar números inteiros, quanto a própria limitação do sistema operacional para imprimir um número desse tamanho. Vamos agora conferir esses valores aqui lá com aquela nossa tabelinha do LibreOffice Calc. Perceba que eu estendi aqui a última coluna. Como eu mencionei, o nosso resultado final é o somatório de todos esses elementos. Então, nessa linha aqui, eu imprimi a quantidade de grãos de trigo da casa 64. Perceba, 922, 337, 203 é exatamente o número que nós temos aqui. 922, 337, 203, porém ele está representado aqui em notação científica. Aqui eu tenho agora o somatório de todos esses números. Então, coitada da rainha, ela caiu numa pegadinha. Ela não vai ter esses grãos de trigo para pagar um monge, não. E aí, gostou dessa aula? Conseguiu resolver esse exercício? Conta a sua experiência nos comentários e qualquer dúvida posta aí que eu terei o maior prazer em ajudar. Se você não se inscreveu no canal, larga de ser chato, se inscreva no canal. Ajude aí o canal a chegar aos 1000 inscritos e aproveite e deixa seu like nessa aula. Isso é muito importante para o canal. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa aula 92 com o exercício número 21. Até lá!